Então vamos lá começar o nosso estudo da Revista Espírita. A gente vai começar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do capítulo 12, item 9, a vingança, que diz assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar.
Júlio Olivier, Paris, 1862. Então, essa palavra, esse sentimento, não pode mais fazer parte de nossos corações, porque, segundo André Luiz, quem tem mais de 30 minutos, quem já ouviu mais de 30 minutos de doutrina espírita, já não pode mais dizer que não sabia. Então, vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, dirigimos a Ti nosso pensamento nesse momento. Primeiro em agradecimento, sempre em agradecimento, por sermos acolhidos em Teu coração e termos o contato, por sermos beneficiados pelo Terceiro Consolador, pela doutrina espírita, que vem nos socorrer. Esse tesouro abençoado que nos conduzirá à felicidade, ao Teu coração, à perfeição e a Deus. Mas em seguida, Mestre Jesus, como espíritos ainda imperfeitos que somos, rogamos sempre o Teu amparo, a Tua ajuda, a persistência desses amigos, nossos anjos protetores, nossos guias, os Teus mensageiros, que nunca desistam de nós, sabemos que não desistirão, que estão sempre ali ao nosso lado, às vezes recuam porque não permitimos a sua ajuda, porque ainda falhamos, mas ao menor sinal do nosso pedido de socorro, eles vêm ao nosso encontro. Mas Jesus, que eles possam sempre nos relembrar do que aqui viemos fazer, para que a cada dia possamos cair menos, desistir menos e progredir mais. E que seja nesse momento mais uma tarde de estudos em torno da doutrina espírita, com a bênção desses nossos guias, desses nossos amigos espirituais que nos ajudarão na reflexão do estudo dessa tarde. Mas, sobretudo, em nome desses amigos responsáveis por esses estudos, com a bênção de Deus nosso Pai, que possamos iniciar o estudo em torno da Revista Espírita. Com a bênção também do nosso mestre Allan Kardec. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá. A gente hoje vai estudar, são conversas de além-túmulo, né? Então são 2 casos. Deixa eu abrir aqui. Que é o do Chaldruc, vai ser evocado, né? E vai ser evocado também o Diógenes. Então eles vão comparar, que são 2 casos de vidas similares, porém com motivações diferentes, né? E são perguntas, os 2 espíritos vão responder e vai ser feito mais ou menos. A gente mesmo vai fazer essa comparação, a gente vai ver que há alguma diferença e a gente vai entender qual é a consequência dessa diferença, né? É como se a gente visse, são 2 espíritos que, quando encarnados, viveram como um mendigo, porém, um foi motivado de uma forma, né, e o outro de outra. E aí a gente vai ver que nem sempre
dois mendigos vão ter a mesma consequência porque foram mendigos. E a gente vai ver o porquê, né? Então, é por isso que a gente estuda, né? Os espíritos nos dizem que não é o tipo da prova, né? A profissão, não é isso que vai dizer como vai ser o seu futuro. Porém, o que motiva cada espírito é diferente. Por que a gente tem que ter cuidado com isso? Porque, por exemplo, quando alguém pratica um aborto, nem todo mundo que praticou um aborto vai ter a mesma consequência na espiritualidade ou na próxima encarnação, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a pessoa que não estuda adequadamente a doutrina, né, com pouco conhecimento no espiritismo, com pouca leitura, muitas vezes passa um conceito errado. E aí acaba até muitas vezes prejudicando outra. A pessoa chega pedindo uma ajuda na casa espírita e sai desesperada. Ah, você praticou aborto? Ah, então você vai ter um filho assim, ou você não vai ser mãe nunca mais, né? Não é bem assim. Por quê? Depende muito do que motivou aquela pessoa à prática do aborto, né? Foi o orgulho, enfim, tem uma opção de coisas que tem que ser levada em consideração. Então a gente vai ver que nesse caso não pode sair julgando exatamente. Então Deus vê a intenção. A gente vai ver que são dois espíritos que, quando estavam encarnados, tiveram uma vida de mendigância. Porém, um ficou mendigo por um motivo, o outro ficou por outro motivo, né? E aí foram questões diferentes. Um foi por orgulho, outro foi por outro motivo, que não era orgulho. Então, cada um teve uma consequência, né? Então, vamos lá. Aí, primeiro foi evocado o Shalbruk. Aí ele fala, estou aqui. Aí tem um médio vidente, né? Eu vou pular algumas partes aqui, porque é um pouco, né, cansativo. Aí a Nina Mil está colocando aí. Existe o médio vidente, que é o Sr. Andrew. Ele vai descrevendo, né, a aparência, até para que possa ser confirmado por quem conhecia essa pessoa, né? Rosto comprido, faces escavadas, né? Aí descreve também o vestimento dessa pessoa, paletó de tecido azul, puído, esburacado, né? Para provar que realmente era aquela pessoa que estava sendo evocada e como que ele vivia naquela época. Ele estava se apresentando exatamente como era essa última encarnação dele. Ele estava vivendo como mendigo, tá? E aí é perguntado a ele, lembra da sua última existência terrestre? Perfeitamente. Então, que motivo vos fez levar o gênero de vida que adotastes? Estava fatigado da vida e tinha pena dos homens e dos motivos de suas ações. Então, ele tinha fatigado do tipo de vida que ele tinha. A gente vai ver aqui que ele tinha dinheiro. Dizem que era por vingança e para humilhar um parente rico, é verdade? Não apenas por isso. Ao humilhar esse homem, humilhava muitos outros. Se era uma vingança, ela vos custava caro, porquanto durante longos anos ficastes privado de todos os prazeres sociais, a fim de satisfazê-la. Isso não vos era muito pesado? Aí ele responde que ele desfrutava de outra maneira. Ou seja, ele não diz o que era, mas ele não ficava privado, ele desfrutava de outra maneira. Então não foi um sacrifício para ele. Havia, ao lado disso, um pensamento filosófico que fez com que o comparassem a Diógenes, que é esse espírito que vai ser evocado depois, né? Que a gente vai ver que foi lá antes de Cristo, que também levava uma vida de mendigância, mas que foi uma opção dele, mas que ele pregava isso para, né, a gente se desprender das questões sociais, materiais. Ele era uma filosofia, né? Aqui ele começa com uma vingança, por motivo de vingança, que aí até virou uma filosofia, mas lá era o contrário. Ele tinha uma filosofia, Diógenes tinha uma filosofia
e foi a partir daí que ele tem essa postura, né? E aí olha o que o Espírito responde quando ele pergunta se há ao lado disso um pensamento filosófico que fez com que ele fosse comparado a Diógenes. Ele diz, ele reconhece isso, né? Havia alguma relação com a parte menos sadia da filosofia desse homem, menos sadia. Que pensais de Diógenes? É perguntado a ele. Pouca coisa. Um pouco daquilo que penso de mim. Sobre nós, Diógenes tinha a vantagem de ter feito alguns milhares de anos mais cedo aquilo que agora faço e em meio a homens menos civilizados do que aqueles em cujo meio eu vivia. Né? Ele compara que, né, Diógenes foi 500 anos mais ou menos antes de Cristo, que ele, naquela época, eram homens mais broncos, e que ele estava fazendo agora no meio de homens mais cultos, né, mais civilizados, enfim. Na verdade, ele não mostra muito entendimento aí da questão. Entre vós e Diógenes há, entretanto, uma diferença. Em Diógenes, a conduta era consequência de um sistema filosófico, enquanto na vossa teve uma origem na vingança. E aí ele coloca aqui, nele a vingança que conduziu a uma filosofia. É perguntado a ele novamente, sofreste por vos ver assim isolado e ser objeto de desprezo e de repugnância, considerando-se que vossa educação vos afastava da sociedade dos mendigos e vagabundos e eres ao mesmo tempo repelido pelas pessoas educadas? Quer dizer, ele era repelido pelas pessoas educadas porque ele estava mal vestido, sujo, maltrapilho. Mas ele também era afastado dos mendigos e vagabundos porque ele era culto, né? Porque ele teve uma educação, enfim. E a resposta dele, eu sabia que não temos amigos na terra. Eu o havia provado, infelizmente. Mas ele se contradiz mais lá adiante, né? Não é bem assim. Na verdade, ele passa mais uma amargura aqui, né? Quais as vossas ocupações pessoais e onde passais o tempo? Percorro mundos melhores e me instruo. Lá existem tantas almas boas que nos revelam a ciência celeste dos espíritos. O que a gente entende aqui? Que mesmo ele tendo sido motivado a ter uma vida assim por conta de uma vingança, alguma coisa ele conquistou aqui. Houve um desprendimento. Vocês não acham isso? Porque ele coloca que ele está em mundos melhores. E ele está se instruindo. E ele está em contato com almas boas, que estão revelando a ele a ciência celeste dos espíritos. Aqui não é colocado nenhuma explicação dos espíritos superiores aqui nessa lição. Mas a gente tem essa conclusão, porque se ele está informando isso aqui, então é mais uma vez o que a gente falou anteriormente, né? Tudo tem a questão da intenção, o que se levou adiante, qual foi a consequência das escolhas, o que houve com o tempo, qual foi a modificação, porque como ele colocou lá em cima, em mim a vingança conduziu a uma filosofia. Pode ter começado com uma vingança, porque ele queria atingir um parente rico, mas aí ele percebeu que virou uma filosofia que de alguma forma o ajudou no desprendimento, porque ele foi até o fim assim. E continua aqui. Viestes algumas vezes ao Palácio Royal depois de vossa morte? Que me importa o Palácio Royal? O Palácio Royal era um palácio em jardim que tem lá... né? Palácio Jardim que tem lá em Paris. E ele fala, que me importa, né, esse local? Dentre as pessoas que aqui se acham, reconheceis alguma que conheceste em vossas peregrinações no Palácio Royal? Como não as reconheceria? É com prazer que as revedes? Com prazer maior ainda, foram boas para mim. Revistes vosso amigo Charles Nodier? Sim, sobretudo depois de sua morte. Ele está errante ou reencarnado? Errante como eu, né?
Quer dizer, ele ainda tem, aqui ele coloca que já tem algumas pessoas boas que ele encontrou, né? Por que escolhestes o Palácio Royal, então o local mais frequentado de Paris, para os vossos passeios? Isto não seria um desacordo com vossos gostos de misantropo? Misantropo é quem tem aversão aos seres humanos, né? Aparentemente, seria a conduta dele lá. Mas ele responde outra coisa, né? Lá eu via todo mundo todas as tardes. Era até, talvez, a princípio, né, um meio mesmo de agredir, né? Não haveria de vossa parte, talvez, um sentimento de orgulho? Sim, infelizmente, o orgulho teve uma boa parte em minha vida. Sois mais feliz agora? Sim, sim. Entretanto, vosso gênero de vida não deveria ter contribuído para o vosso aperfeiçoamento? Olha a resposta dele. Essa existência terrena, muito mais do que poderias pensar. Eu não passava momentos sombrios quando entrava sozinho e desolado em casa. Lá eu tinha tempo de amadurecer minhas ideias. Então, olha só, muito mais do que a gente possa pensar, ele deve ter refletido e muito por conta do gênero de vida que ele levou nessa existência. Se tivesses que escolher outra existência, como o farias? Não na Terra, hoje posso esperar melhor. Então a gente percebe que ele está numa coisa melhor, depois dessa existência que ele teve. Lembrais de vossa penúltima existência, sim, de outros? Onde viveste essas existências? Na Terra, em outros mundos? Mas aí é perguntado a ele se poderia dizer se seria uma consequência, essa última, uma consequência da penúltima. E ele diz que não é exatamente uma consequência, mas um complemento. Ele tinha uma vida infeliz pelos vícios e defeitos que se modificaram bastante antes que viesse animar o corpo que conheceste. Poderemos fazer alguma coisa que vos seja útil e agradável? Há pouco, hoje estou muito acima da terra. Né? Bom, aí depois vem a evocação de Diógenes. E aí ele já, após a evocação, ele já vem dizendo, como vem de longe. E aí também é pedido a ele para que ele apareça pro médium vidente, para que ele possa ser mostrado, né, a aparência dele. E ele até brinca, né? Se quiser, posso até vir com a minha lanterna, porque diz a história que ele usava uma lanterninha, mesmo de dia, para achar um homem. Agora eu não me lembro exatamente como ele falava. Deixa eu abrir aqui que eu anotei aqui. É como que ele estava procurando como se fosse um homem de caráter, alguma coisa assim. Estou procurando um homem de virtude. Né? E ele usava essa lanterninha assim, e cinicamente, né, ironicamente, ele falava isso. Estou procurando um homem de virtude. Mais ou menos isso. Então ele brinca aqui, né, falando isso. Se quiser, eu posso até aparecer com a minha lanterninha. E aí o pessoal descreve, aí o médium descreve como é que ele tá, como é que ele é fisicamente. E é perguntado para ele, disseste que vinhas de longe, de que mundo vieste? Não o conheci. Gente, olha só que interessante. Eu fico arrepiada com essas respostas, né? Porque é uma coisa assim magnífica, né? Você fica assim, caramba, Deus tem uma opção de mundos que a gente conhece, mas ainda tem mundo que a gente não conhece. Então ele vem do lugar, ele é de 500 anos antes de Cristo, se eu não me engano, 413, a 323 a 413, 323 ao contrário, né? Antes de Cristo. E ele já está no mundo que a gente não conhece. Tereis a bondade de responder algumas perguntas com prazer. A existência que vos conhecemos sob o nome de Diógenes, o cínico, foi proveitosa para a vossa felicidade futura? Bastante. Exatamente, Brás. Até tem como o filósofo preferido dele Sócrates, né?
bastante laborais em erro, levando-o ao ridículo, como fizeram meus contemporâneos. Admiro-me mesmo de que a história haja esclarecido tão pouco minha existência e que a posteridade tenha sido, pode-se dizer, injusta a meu respeito, né? Enfim, imagino que ele deve ter feito muito mais coisa aí, falado muito mais coisas, que infelizmente a história não botou adiante, né? Que bem pudestes fazer, considerando-se que vossa existência foi muito especial. Trabalhei para mim, mas podiam ter aprendido comigo. O Concílio de Constantinopla II, que apagou Diógenes, eu não sabia não. Interessante, Braz. Vou até ler depois a respeito. Interessante. Aliás, né, esses concílios, né, apagaram tantas coisas que é impressionante. Assim, a gente sabe dessas coisas, mas, pois é, a Teodora, né? Mas sempre a Teodora. Mas assim, por que mesmo depois tantas coisas aconteceram em negativa, mas que já foram revistas e modificadas, né? Principalmente aquelas que a ciência veio provar, por que essas outras também não foram revistas, né? Por que ainda continua? Isso que é ainda um pouco, né? Que a gente ainda questiona um pouco, né? Já que tantas coisas já foram arrumadas, entre aspas, né? Consertadas, por que ainda permanece, já que está na história, né? Por que ainda permanece esses erros? Enfim. Quais as qualidades que gostarias de encontrar num homem que procuráveis com vossa lanterna? Firmeza. O que ficaria esquecido, Nibs. É mesmo, o Espiritismo viria para relembrar o que havia ficado esquecido. Quais as qualidades gostaria de encontrar? Então, ele procurava com a lanterninha dele a firmeza, né? Tem algumas coisinhas, né, que algumas coisinhas na filosofia dele, né? Ele buscava um homem honesto, ele tinha algumas teorias, né? Ele dizia que elogiar a si mesmo desagradava a todos. Dizia que o insulto ofendia mais a quem fazia, né? A quem insultava do que a quem era insultado, né? Que hoje a gente tem essa fala, né, em Chico. A sabedoria serve para reprimir os jovens, para consolar os velhos, para enriquecer os pobres e para enfeitar os ricos. A liberdade para falar é a coisa mais bela para um homem. O tempo é o espelho da eternidade. Ele dizia que ele era uma criatura do mundo. E por aí vai. Eram algumas das teorias dele, né? Se tivesses encontrado em vosso caminho um homem que acabamos de invocar, né, que era o Chaldruc-Duclos, terias achado nele o homem que procuráveis. Também ele voluntariamente se privava de tudo quanto fosse supérfluo, né, porque ele procurava um homem de firmeza. E ele pregava o abandono dessas coisas, né, das coisas supérfluas, né, das convenções sociais, né, desses tipos de comportamentos, de dinheiro, luz, conforto. Então ele pergunta se ele achava que esse espírito anterior foi evocado, se ele fazia esse tipo de privação. E ele responde que não, né? Ele é resposta única, não. Pelo menos não era esse tipo de homem, ele não era, para ele não era esse homem que ele procurava. Que pensais dele? Ele responde, sua alma perdeu-se na terra, quantos são como ele sem o saberem? Pelo menos ele o sabia. Né? O que eu percebo disso? Né? A minha visão, já que não tem uma explicação aqui, pelo que um fala, pelo que o outro fala, o que eu percebo é que esse espírito era rico, se perdeu por conta disso. Lá no início da mensagem, da resposta dele, ele fala que ele era
que ele estava fatigado da vida, né? É isso que ele se perdeu. E aí ele fala que muitos homens, quantos são assim como ele, sem o saber? Pelo menos ele sabia disso, né? Então foi um despertar, né? E muitos de nós ainda estão aí perdidos e não percebemos isso. Acreditastes possuir as qualidades que buscáveis no homem? Sem dúvida, esse era o meu critério. Quer dizer, está perguntando para Diógenes se ele tinha o que ele buscava no homem. Sem dúvida, esse era o meu critério. Dos filósofos do vosso tempo, qual que vos merece a preferência? Sócrates. Isso, exatamente. Qual o que preferis agora? Continua ele, Sócrates. O que dizeis de Platão? Muito duro, sua filosofia é bastante severa. Eu admiti os poetas, ele não. O que se conta a respeito de vossa entrevista com Alexandre? É verdade? Muito real. A história até a truncou, né? Até omitiu, né? Ou cortou alguma coisa, né? O que é essa historinha aí com Alexandre? Alexandre era um dos grandões da época, né? Um dos homens mais poderosos da época, né? Conhecidos lá. E aí Alexandre solicitou a Diógenes que pedisse o que ele quisesse. E aí parece que Diógenes respondeu para ele que ele saísse da sua frente porque estava tapando o sol. Porque o Alexandre estava tapando o sol. E aí, né, conclui-se que Diógenes estava com esse ato demonstrando quão pouco ele necessitava para viver bem conforme, né, a sua natureza. Então, imagina, o homem mais poderoso pergunta para ele que ele podia pedir o que ele quisesse, né? E aí ele vira para Alexandre e pede que ele saia da frente porque ele está tapando o sol dele. Imagina que deve ter sido, né, meio engraçado, né? Aí estão perguntando aqui se isso foi verdade. E ele fala que foi muito real, que teve até mais coisas que o pessoal até cortou aí da história. E em que a história truncou, né? Foi perguntado. Ouço falar de outras conversas que fizemos juntos. Acreditais que ele me tivesse vindo ver para dizer somente uma palavra? Né? Mas ele não diz exatamente o que foi. As palavras que se lhe atribui de que se ele não fosse Alexandre gostaria de ser Diógenes são verdadeiras? Talvez as tenha dito, mas não à minha frente. Alexandre era um jovem maluco, vão e orgulhoso. A seus olhos eu era um mendigo. Como um tirano ousaria mostrar-se instruído pelo miserável? Dispensou a grana, né? Depois de vossa existência em Atenas, reencarnaste na Terra? Não, mas em outros mundos. Atualmente pertence a um orbe em que não somos escravos, ou seja, se vos evocasse em estado de vigília, não poderias atender ao chamado como eu faço esta noite. Olha que interessante, só o Brás ia poder, né, Brás? Que o Brás vive fazendo aí... Como é que é, Brás, isso que você faz? E agora eu esqueci também. Olha, com uma memória muito ruim. Escreve aí, Brás, que você faz... Eu esqueci o nome. Isso! Porque lá, você viu, ele estava em estado de vigília. Ele foi evocado e veio. Se me evocar agora, é ruim de eu ir, né? Ele estava em estado de vigília, ele está num mundo bem avançado, onde eles não são mais escravos, né, do corpo, não está tão preso assim. Ele foi evocado e veio. Poderias traçar-nos o quadro das qualidades que buscáveis no homem, tais como as concebias então, e tais como as concebeis agora? Então veja bem, ele está pedindo para ele fazer uma comparação das qualidades que na época ele buscava no homem, lá antes do Cristo, 400 anos antes de Cristo, e as qualidades que ele busca agora. Olha só, olha a evolução. Antes, coragem, ousadia, segurança de si mesmo,
poder sobre os homens pela razão. Já era um grande avanço, né? Porque não era um poder pela força, né? Então, poder pela razão. Agora, abnegação, doçura, poder sobre os homens pelo coração, né? Poder sobre os homens pelo coração. Olha o progresso desse espírito. Já tinha uma filosofia lá que já mostrava algo, né? Quando ele pregava o desprendimento. Então já mostrava um avanço no campo material, né? Mas ele tinha algo de irônico, né? Porque do que ele pregava aqui, infelizmente, era a questão do amor, né? Ele colocava aqui que o amor era uma ocupação de quem não tinha o que fazer, né? Hoje ele já tem uma outra visão, muito diferente. Enfim, mas é a finalidade, né? 2.500 anos depois, olha onde ele está e olha qual é a orientação dele. Abnegação, doçura, poder sobre os homens pelo coração. Bom, gente, alguém tem algo mais aí a acrescentar? Alguém quer pegar o microfone e falar? A Brás quer falar alguma coisa aí no microfone, acrescentar algo mais sobre o Diógenes? Pois é, Brás, eu acho que isso que é importante a gente falar bastante, né? O Brás está colocando aqui que a gente tem que torcer para não sermos expulsos desse planetinha lindo. Eu acho que isso que a gente tem que falar bastante, porque pelo caos que está instalado do planeta, muitos estão tendo uma visão equivocada, né? Em querer sair daqui, mas na verdade as instruções dos espíritos são justamente o contrário, né? Que esse caos é justamente por conta, é igual como se fosse uma reforma no nosso apartamento. Fica aquele caos, né? Tudo jogado, tudo bagunçado, uma poeirada, mas quando a obra acaba, tudo fica lindo e maravilhoso. E é o que está acontecendo no planeta, que os espíritos vêm nos informar. Está um caos, parece que a violência está no seu máximo, infelizmente as questões de roubo, né? de caráter, essas coisas assim, também está no seu máximo, mas são as últimas encarnações, as últimas possibilidades desses espíritos, as últimas chances. Se não for nessa, não vai mais encarnar aqui, porque chegou o momento do planeta se transformar, de ir para a regeneração, e quem não tiver se modificado não vai mais reencarnar aqui. Então, assim, é o que a gente tem que fazer mesmo, é isso aí. Vamos se modificar, vamos melhorar, vamos deixar esse negócio de vingança para lá, vamos nos reformar moralmente, vamos trabalhar nosso caráter, vamos perdoar, vamos ser honestos, mesmo convivendo com quem não é, né? Vamos dar o nosso exemplo, não vamos exigir de quem está lá em cima e aqui a gente fazer errado, para que a gente permaneça nesse país que é lindo e maravilhoso, porque daqui para frente tende a melhorar realmente, né? Pois eu também, Brasil também. Vai chegar, Evanos, vai chegar. Esse caos é porque é o momento da transição mesmo, né? Eu não me lembro qual é o livro, mas eu me lembro que quando eu tinha uns 15 anos eu li um livro em que Chico dizia assim, que ele foi levado lá para a espiritualidade, e por Emmanuel, e Emmanuel mostrava uma área assim, muito ruim, assim, muito inferior, onde havia um desregramento muito grande no campo sexual, e ele mostrava assim, esses espíritos vão, se alguém leu esse livro recentemente e souber o nome, é só colocar aí, que eu realmente não me lembro. Esses espíritos todos vão reencarnar. E é a última possibilidade, isso aqui era em torno da Terra, né? E esses espíritos todos vão reencarnar nos próximos anos, e será a última chance desses espíritos aqui em torno do planeta Terra. Se eles não despertarem, não se modificarem, eles vão para outro planeta. Gente, eu tenho 40 anos, isso tem o quê? 25 anos.
Olha como as questões no campo sexual aumentaram tanto, questão de promiscuidade, né? Não é questão de preconceito, não. A gente vê, infelizmente, as questões de promiscuidade em bares, em bailes funk. Infelizmente, a gente viu que aconteceu isso, né? De respeito em família. Infelizmente aconteceu isso. E está lá escrito nesse livro. E que também não é de quando eu tinha 15 anos, não. Esse livro acho que é de 1950, 60, alguma coisa assim. Foi um livro bem antigo. Já estava escrito lá, naquele tempo. E aconteceu e está acontecendo, né? Então, por quê? Porque Deus é misericordioso, né? Ele está tentando. Só que chega uma hora que o planeta tem que evoluir, né? E aí tem outros planetas ali que foram criados, que ainda estão bastante rudes, como era a Terra lá no início, que é para onde esses espíritos vão, que é para onde, que é quando era a Terra, para onde nós viemos lá no início. E assim é a lei natural, é a lei do progresso, e assim vai ser. Então, Ivanos, fica tranquila aí que vai chegar o momento, sim, confiar em Deus. O braço está com a mãozinha em pé, levantada aí, vou passar para você. Confia sim que vai chegar o momento, sim. Estamos em estágios evolutivos diferentes. Nós também já fomos muito desregrados, hoje somos um pouco ainda. E é assim, é da vida, é assim. Vou liberar para você, Brás. Boa noite. Eu estava me lembrando aqui, Dinha, sempre nós recebemos, hoje nós estamos fartos de informações, e uma que eu achei muito importante foi, eu até só ouvi dizer dela, eu não li o livro que ela está, não. Manuel Filomeno de Miranda pediu aos espíritos superiores que permitisse ver um mundo inferior aonde encarna o ser humano primitivo. Ele deixou ele ir, mas quando ele viu as primeiras encarnações do ser humano naquele mundo, ele falou, mas é isso aí? Eu fiquei pensando, ali capaz que ainda estava na forma deformada, na pré-humana ainda deformada, né? Animalesco, ainda trabalhando a forma humana mais aperfeiçoada. Basta nós ver os relatos dos homens de caverna, era totalmente esquisitão, né? Até o progresso no nosso corpo acelerou muito, muito, muito. É importante. Quando eu estava lembrando de Diógenes, lembrando de Sócrates, Platão, René Descartes, eu fico imaginando quanto que esses homens não sofreu no meio daquela humanidade bem simples, ignorante, dominado pelas igrejas. Vários deles foi preso, foi morto, né? Só porque era sabido. É igual a ditadura brasileira aconteceu. Se eles descobrissem que um cara era inteligente, eles ficavam com medo dele. Saia do país. Passando para você. Obrigado, Linha. Um abraço. Pois é, Brás, você lembrou uma coisa que é verdade, né? Eu vou falar por mim, né? Posso falar por mim. Eu, na minha santa ignorância, às vezes eu já me incomodo quando alguém não entende uma coisa que é tão básica. Agora você imagina essas pessoas extremamente cultas, né? Que tinham que ficar caladas. E é o que o Evandro tá falando, era queimado, né? Ou senão tinha que negar para não ser queimado, né? Quando for, como foi lá o rapaz lá que negou, falam que ele falou, saiu lá quando falou da Terra que girava lá, né? Em torno do Sol. Disse que saiu baixinho e ainda falou entre giro, mas que ela gira. Enfim. Pois é, também, né, Nilbis? Mas que é difícil, Nilbis. Vamos falar a verdade, né? A gente às vezes não fica assim lá na nossa lista. É difícil a gente controlar essa vaidade aí, é difícil, porque às vezes a gente quer falar do que a gente acha que é verdade, né? Bom, vamos finalizar porque acho que já deu. A Juliana colocou uma situação interessante, né? É aos poucos mesmo, né, Juliana? Não adianta a gente ficar falando,
Eu acho que pelos exemplos, né, vão vendo a mudança do nosso comportamento, vai chamando a atenção. E às vezes a pessoa continua, como eu estava falando, né? A grande maioria dos meus amigos é de evangélicos, é de católicos, mas quando as coisas apertam na vida deles, é a mim que eles recorrem, né? Ah, o que sua religião acha disso? Ah, mas bota meu nome lá na religião. Ah, pode me levar lá para tomar um passe? Ah, não sei, entendeu? E questiona muita coisa. Mas o que fala disso? Será que pode acontecer isso? Aí você fica lá explicando, fica falando. Quando eu começo a falar alguma coisa, ficam prestando atenção. É sempre assim, pois é. Então, eu acho que isso que é o importante, né? A gente, é que agora eu não vou lembrar onde, tem uma, aqui ó, lá no Evangelho, nossa, abri agora aqui, no capítulo 20 do Evangelho, diz lá, segundo parágrafo, item 4, diz assim, não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, para os espíritos. Ó, gente, isso aqui é lindo. Ó verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Não somos os escolhidos porque somos melhores, não. Somos escolhidos para o trabalho. Então não é para esperar recompensa, não é para esperar vida boa. Não, somos os escolhidos porque, gente, pensa bem, Deus olhou para você e falou assim, vai lá e prega. Vai lá e faz, vai lá e ajuda. Você quer melhor recompensa que isso? Eu acho que é. É chegada a hora em que deveis sacrificar em função da propagação do Espiritismo, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Gente, leiam, essa mensagem é linda. É de chorar. Missão dos Espíritos, capítulo 20, item 4. Não tem como você não ler essa mensagem, não se sentir revigorado, mesmo apesar das dores, das dificuldades, não tem como. Leiam. Você se sente assim, sabe? Se sente do lado de Deus, pô, vamos lá, vamos em frente, vamos ajudar, não importa que eu estou sendo criticada, não importa que meu chefe é isso, não importa que meu marido é isso, não importa que eu estou sem dinheiro, não importa que eu estou com uma dor assim, não importa. Então, gente, vamos fechar nosso estudo, que já estamos acabando. Então, acho que é só importante, assim, o que eu penso, assim, a lição de hoje, o estudo de hoje é interessante como informação, mas o que eu vejo como importante é entender que Deus vê é a intenção de cada escolha de nossa vida. Não adianta eu ser mendigo e viver revoltado. Eu acho que tudo a gente aprende que tudo é questão de intenção. E a questão da vingança, é importante aí que ele fala da vingança, a gente saber que a vingança, ela é sempre condenável, porque ela é manifestação de um coração que está ressentido pelo ódio, um coração que guarda mágoa do semelhante. Isso sempre é contrário à lei de Deus, né? Porque a lei de Deus ela é lei de amor, né? Então não pode. E Jesus reprovou a vingança, porque se ele mandava a gente perdoar e amar os inimigos, né? Se ele falava que a gente tinha que fazer bem a todos indistintamente, então ele condenou a vingança, né? Então, e a gente sabe que se a gente coloca em prática qualquer tipo de vingança, o que é vingança? Não é só pegar e fazer o mal ao outro, né? É deixar de fazer o bem. Eu não vou ajudar aquele ali porque ele me fez mal não sei quando. Eu não vou ajudar ele não, deixar que o outro venha, passe e ajude. Isso é uma vingança também, né? E se eu estou fazendo isso, eu estou aumentando o meu débito com a justiça divina. Né? Não é ele que está sendo prejudicado, sou eu. Então eu estou aumentando lá a minha dívida. E é isso que eu quero? Então, porque a gente sabe que aquele que se vinga, ele está só aumentando o seu fardo de dor. E alguém aqui gosta de sofrer? Não gosta. Ninguém gosta de sofrer, sentir dor. Eu quero me libertar. Se eu quero me libertar, eu tenho que perdoar.
E aquele também que a gente também aprende isso no livro dos Espíritos, a gente aprende com os Espíritos, aquele que diz assim, eu deixo na mão de Deus. É vingança? Né? Se eu estou deixando na mão de Deus, né? Lá no fundinho eu estou botando, deixo na mão de Deus, Deus cuida disso. É um meio de vingança, porque eu estou querendo que Deus, né, use de justiça para condená-lo, para ele pagar a dívida. Não deixa de ser uma vingancinha, né? Então eu tenho que aprender, eu tenho que entender que o outro tem limitação, que um dia eu posso ter tido também. E que eu ainda erro, e que quando eu erro, eu também quero ser perdoado. Como está lá na prece de Jesus, né? Do Pai Nosso. Tá bom? Isso aí, vamos. Quem vai fazer nossa prece de encerramento, levante a mãozinha. Nina, quem vai fazer? Cada um no seu tempo, exatamente, Juliana. Cada um no seu tempo. Quando a gente parar e pensar, Nina, que bom, né? Com tanta gente na sala, eu vou fazer a prece. Quando a gente parar para pensar na hora dessa dificuldade de perdoar, e eu parar para pensar nos nossos erros, né? Caramba, mas eu erro nisso. E quando eu erro nisso, eu queria muito que a pessoa me perdoasse, porque eu ainda não consigo não fazer isso. Aí a gente consegue, né? Perdoar. Ninguém quer fazer, né? Nilbert, Brás, Márcia, Calmino, Silvanir, Ninamil, Evano, Juliana, André, Rainha, Gés, ninguém quer... o Brás vai fazer. Então tá bom, vou liberar pro Brás. Obrigada, Brás. Tá eu de volta. Graças a Deus nós somos muito privilegiados de estar nessa net estudando a doutrina espírita. Nós não podemos cobrar mais nada de Deus, nós estamos com tudo na mão. E vamos agradecer por esse estudo maravilhoso, nessa hora maravilhosa. Agradecer a espiritualidade que assiste essa sala, assiste o céu e assiste os expositores, os arrobas. Obrigado, Jesus, por mais essa tarde de estudo. E que cada um de nós tenhamos uma boa semana de paz, vigiado no trânsito, livrar-nos do perigo, para estarmos aqui muito mais vezes na paz do Cristo. Que assim seja, assim serás. Um abraço a todos.